Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade, hoje é dia 2 de março e é o Provérbios capítulo de número 2. Eu vou estar lendo para vocês o Provérbios capítulo de número 2, né? Esse livro maravilhoso escrito por Salomão, o homem mais rico que houve na Terra até hoje, segundo os estudiosos, ele teve mais de $1 trilhão em patrimônio e o homem mais sábio que teve na Terra através das suas decisões. Provérbios capítulo 2 é um provérbio muito interessante, nós vamos aprender muito. Como eu falei para vocês, eu farei alguns adendos, né, sobre alguns versículos que me chamarem a atenção, tá? Então vamos lá. Provérbios capítulo 2, versículo 1 em diante. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. Se como a prata buscares e como o tesouro escondido a procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para guardarem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos, então entenderás a justiça, o juízo e a equidade todas as boas veredas. Pois, quanto a sabedoria entra no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades do mal, cujas veredas são tortuosas, que se desviam dos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelo caminho dos bons e te conservar na vereda do justo. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão delas exterminados. Livro de Provérbios, capítulo de número 2, escrito por Salomão. Aqui eu vou fazer alguns adendos. O primeiro adendo que eu vou fazer é que você precisa aceitar as palavras de Deus e esconder os mandamentos do Senhor no coração. Para quem não sabe, todas as constituições em países cristãos, elas seguem o princípio da Bíblia. Elas seguem o princípio que está escrito na palavra. Não roubarás. Aí na Constituição está lá, não rouba, e aí você vai ter a pena pelo erro que você fez de roubar. Não matarás, aí você vai ter a pena na Constituição, na legislação do país lá. Então assim, se você guardar os mandamentos do Senhor, você vai ter muito mais decisões assertivas, muito mais escolhas assertivas do que você viver uma vida desregrada, sem direção. Então é por isso que eu comecei esse propósito 31 dias do livro de Provérbios com vocês. Como quem está aqui no canal acompanhando sabe, eu estou dando um curso sobre inteligência emocional, organização financeira, que é o básico. As pessoas não sabem como administrar o dinheiro que ganha. Na maioria das vezes as pessoas estão vivendo uma vida financeira desregrada, sem direção, vivendo a bel prazer, tomando decisões erradas e na maioria das vezes ficam quebrados mesmo, né? E o livro de Provérbios é um livro que fala muito sobre dinheiro, fala muito sobre finança, né? E sobre prosperidade. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é paz, é harmonia, é saúde, é tranquilidade no lar, é muita coisa. Prosperidade, um dia eu vou dar uma aula só sobre prosperidade. Então a gente entende que se você guardar os mandamentos do Senhor, você será bem na terra, né? Aqui vai dizer o seguinte: se você clamar por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. Isso é Deus falando. A sabedoria, né? Que ele é a própria sabedoria. Se como a prata buscar e como tesouro escondido a procurar, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Qual o princípio da sabedoria segundo a Bíblia? É temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É guardar os seus mandamentos, é viver segundo a vontade do Senhor. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Para que guardem a vereda do juízo e preservam no caminho dos santos. Preserva o caminho dos santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade de tuas boas veredas. Então o que é justiça? É fazer o que é certo. O que é juízo? É o julgamento da justiça. E o que é equidade? Equidade é direito igual a todos, né? O que seria equidade?
O cara que nasce na periferia, pessoa que nasce numa comunidade, numa favela, ele não tem o mesmo direito do que o filho de um milionário que mora dentro de um condomínio fechado. Não tem. Não tem a mesma escolarização, não tem a mesma saúde, não tem a mesma segurança, não tem. Então você já vê uma desigualdade. E o que é equidade? Equidade é que todos vivam no mesmo limite. Não é igualdade, colocar todo mundo igual, não é. Por quê? Porque o cara que está lá na periferia, ele não tem a mesma condição do cara que está aqui. O cara que nasceu no berço melhorzinho, o pai e a mãe têm uma condição financeira melhor, ele vai estudar nas melhores escolas, o ensino fundamental dele. Quando for no ensino médio, ele migra para a escola pública, uma melhor escola melhor, pode ser um militar, pode ser uma escola que tem uma estrutura melhor. Aqui ele vai fazer a prova para passar num concurso desse aí, ou uma universidade pública e passa. O filho do cara da periferia não, ele pega uma base fundamental muito fraca, continua no ensino médio, na escola ali que vão direcionar ele, né, nem por escolha, na maioria das vezes, e aí quando ele vai tentar chegar na faculdade, infelizmente ele não consegue. E não dão para ele condições de conhecimento, para ele tomar decisões, a não ser trabalhar como carteira assinada CLT em trabalhos, infelizmente, na maioria das vezes, que não vai dar uma condição financeira para ele, para a vida dele ser uma vida próspera. Não vai. Nem ensinar a empreendedorismo não ensinam nas escolas, que seria uma base muito boa. Acredito que muitos jovens não entrariam para o tráfico se ele aprendesse a empreender. Porque né, tem emprego, o cara ia dar um jeito de montar o seu próprio negócio. O bom siso te guardará, a inteligência te conservará, para te afastar do caminho do homem mau que fala coisas perversas. Por que o livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Como eu disse, Salomão foi um dos homens mais sábios que houve na terra. E Salomão, ele vai dizer o seguinte, que você tem que se afastar de pessoas, de homens que falam coisas perversas. Ficar no meio de pessoas que falam mal de outras pessoas fofoqueiras, caluniadoras, briguentas, rixosas. Esse tipo de pessoas, quando eu vejo pessoas desse naipe, pessoas soberbas, eu já saio de perto. Eu não quero estar no meio da roda de pessoas assim. Eu evito estar perto de pessoas que não têm a mesma comunhão que eu. Qual é o meu propósito de vida na Terra? Meu propósito, sempre digo isso para minha esposa, é ajudar o máximo de pessoas, ajudar aquelas que precisam. A Bíblia diz o seguinte, seja a voz do órfão, da viúva e do necessitado. Esse é o nosso propósito de vida na Terra. É ajudar o nosso próximo que realmente precisa. Não aquelas pessoas que fingem que precisam, ou aquelas que precisam, mas não querem ajuda. É quem realmente precisa mesmo, quer ser ajudado, a gente faz o possível para ajudar, né? E aí eu vou estar no meio de pessoas que não estão nem aí para ninguém, só pensam em si mesmos, são orgulhosas, avarentas. Não. Sai de perto de pessoas assim. Por isso que é bom você buscar conhecimento na palavra. Que a palavra vai te moldar e você vai começar a olhar para as pessoas e ver como é que são o caráter dessas pessoas. E aí você vai evitar estar andando com pessoas desse nível, tá? Para quê? Para o teu próprio bem. Quem anda com porcos, como dizia nossa mãe, farelo come. Dos que deixam a vereda da retidão para andar pelos caminhos escusos, ou seja, pessoas que um dia tiveram reto e se desviaram do caminho, que se alegram em fazer o mal e focam a perversidade do mal, cujas veredas são tortuosas e desviam do seu caminho. Por que você tem que ter a sabedoria? Versículo 16 do capítulo 2. Para te afastar da mulher estranha, da mulher que lisonjeias com palavra, que deixa o guia da sua mocidade, esquece a aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e a sua vereda para os mortos. Aqui está falando de adultério, de mulher e homem que, conversinha fiada. Homem e mulher, quando quer pecar, ele fala que o casamento tá ruim, que está separando a mulher, que está separando o marido, que o marido não presta, que o marido trai ela, que a mulher trai ele. Começa a fantasiar que às vezes não é nem uma verdade. Às vezes o marido e a mulher são um homem e uma mulher séria, mas ele quer lisonjear com palavra, ela quer lisonjear com palavra para você tomar a decisão errada de cair no adultério. E aí a Bíblia está dizendo que o caminho é o quê? Da casa dela e da casa do adultério é a morte. A morte espiritual, que é a primeira morte, e depois você vem a morte física, que aí, meu amigo, infelizmente você não tem mais jeito. Enquanto a vida é esperança, depois que morre, segue-se o juízo, como está escrito na palavra de Deus. Todos que se dirigem ao adultério, a ela, não voltarão e não terão vida. Então, para você andar pelo caminho bom, te conservará na vereda do justo, busca sabedoria, porque os retos herdarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Esse versículo 21 aqui, que fala que os retos habitarão a terra, eu tiro como... Nós estamos vivendo um momento aí, né? Hoje é quarta-feira de cinza, teve o carnaval e tal, e a gente viu muito, no jornal só diz o seguinte, jovem sai do bloco assassinado, jovem briga no bloco assassinado, moça estava no bloco, pega um tiro.
só dessa forma. Então, quando você anda num caminho de Deus, você está buscando Deus realmente, buscando a tua libertação, buscando a ajuda do Senhor, o Senhor não permite você estar em locais, em lugares que possam trazer o quê? Trazer morte, trazer peso para você. Por quê? Porque o Senhor vai fazer você habitar na terra e você vai permanecer nela o período que Deus quiser. Para quem não sabe, eu estou vivendo um momento de guerra, minha mãe está internada, está no CTI, teve um problema lá, infelizmente, e eu tenho orado ao Senhor: Senhor, toma a vida da minha mãe, guarda minha mãe, se for da tua vontade, cure ela, se não for, o Senhor prepare ela, mas que ela seja salva. Mas minha mãe vai fazer 60 anos, foi uma mulher de um coração muito bom, nunca fez mal para ninguém, nunca vi, mas Deus está no controle de tudo. Ela permaneceu na terra até agora, já 60 anos. Então hoje tu vê o jovem com 17, 18, 19 anos morrendo cedo. Por quê? Está no livro de Provérbios 2, 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Os ímpios são arrancados com 17, 18, 19, 20, 22. Por quê? Porque está tomando decisões ímpias. Decisões erradas, traficando, prostituindo, roubando, matando, prostituindo, fazendo as vontades da carne e do eu. Então, quando você quer viver mais na terra, você vive os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Os ambientes que você estará serão ambientes onde Deus estará. Você estará no culto, estará na sua casa, com a sua família, você vai ver, tá em festa, tá em balada, tá na madrugada por aí. E aí eu tenho certeza que o Senhor vai te guardar. Eu espero que esse segundo dia tenha abençoado a sua vida, tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus, que seja próspero, de paz, que Deus guarde você e a sua casa. Lembrando que esse vídeo você pode compartilhar, pode curtir, nos ajudar, se inscrever no canal. Nós teremos vídeos aqui nesses 31 dias de março para abençoar a sua vida. Deus abençoe e muito obrigado por assistir esse canal.